Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um tópico em compatibilidade eletromagnética, onde estarei abordando o uso de materiais bidimensionais em absorção de ondas eletromagnéticas ou EMI shielding. Conforme avançamos em relação à propagação de dados com o lançamento do 5G, por exemplo, é visto que as fontes que interagem com ondas eletromagnéticas aumentaram vertiginosamente, e com elas frequências cada vez mais altas. Também é visto um aumento na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de materiais 2D em aplicações específicas. Por isso, serão vistos estudos separados por tipo de material de aplicações em EMI shielding. O EMI shielding é uma técnica de promoção da compatibilidade eletromagnética, assim como aterramento, filtragem e equipotencialização, onde se protege o circuito elétrico de ser influenciado ou influenciar demais circuitos por interferência eletromagnética. Para isso, são estipuladas normas para sua fabricação, como a ISO em revestimento metálico, a padronização IEE para medir a efetividade de invólucros em EMI shielding e a norma americana STM para o método de teste padrão de medir a efetividade de EMI shielding em materiais planares. Esse tema tem alta importância, visto que a pesquisa internacional dele está em alta, conforme afirma o texto base e inspiração deste vídeo, a pesquisa de Kumari et al., visto também o alto financiamento por órgãos governamentais importantes como o Conselho de Pesquisa Europeu e a Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, visto também que os materiais são relativamente novos, ou seja, ainda há poucos estudos sobre EMI shielding com materiais 2D, materiais estes que são flexíveis de uso em conformação, e também que o EMI shielding é um processo de maior custo-benefício em relação a outros métodos de compatibilidade eletromagnética. Então, conforme afirma o capítulo 10 do emérito professor Dr. Clayton Poe em seu livro Introduction to Electromagnetic Compatibility, nós temos as seguintes informações. O shielding ele deve ser feito da forma mais hermética possível, a fim de impedir a interferência eletromagnética pelas frestas, considerado o efeito do princípio de Babinet. Logo, para a minimização de frestas e aberturas, nós temos que garantir que elas sejam menores do que o comprimento de onda operacional. A seleção de materiais dessa aplicação leva em consideração a dualidade das ondas eletromagnéticas, alta condutividade elétrica para a componente elétrica e alta constante elétrica e alta permeabilidade magnética para lidar com a componente magnética são cruciais. O EMI Shielding utiliza três mecanismos simultâneos para promover seu efeito protetivo: reflexão, absorção e as múltiplas reflexões. Aqui, vemos as equações principais sobre EMI shielding, vendo que sua efetividade se dá pela relação entre o campo elétrico ou magnético incidente e aquele que transpassa o EMI shield. O valor é positivo e dado em decibéis, lembrando que 120 decibéis equivale a uma redução de interferência eletromagnética no fator de 1 milhão. E separado pelos mecanismos, temos as equações para cada um com suas respectivas unidades aqui na tela exibidas. Na maioria dos estudos, o valor de referência utilizado é o reflection loss, ou efetividade de shielding por reflexão, que toma a proporção entre a impedância do material e a impedância do meio pela equação mostrada, e tem um valor necessariamente negativo. Por isso, é desejável obter o RL mínimo dos materiais estudados. Os estudos também apontam a Effective Absorption Bandwidth máxima, que é a maior frequência em que o RL é menor ou igual a menos 10 decibéis. Então, partindo para os tipos de materiais, começamos com as estruturas compostas por grafeno ou nanotubos de carbono, que são aquelas formadas por construções nanométricas de carbono, dadas em folhas ou em nanotubos. Eles servem como preenchimento de compostos para image shielding por sua força e condutividade intrínsecas. Entre os exemplos, nós temos o desenvolvimento de um aerogel ultraleve, que obteve a excelente performance de um RL mínimo de menos 60 decibéis, na faixa de quase 8 gigas, um estudo brasileiro de ABS com nanotubos de carbono e negro de fumo, que obteve um RL mínimo de 16 decibéis na faixa da banda X, e estudos de compostos poliméricos de grafeno na faixa de RL mínimo de 6,5 decibéis entre 300 kHz e 3 GHz. Em seguida, temos os denitretos, que são nanoestruturas com nitrogênio isotrópicas ao grafeno, servindo como excelente dielétrico para absorção. Seu uso nessa área se dá em dois tipos: o nitreto de carbono grafite, com fórmula geral C3N4, onde em um dos primeiros estudos em Ion Shield obteve-se uma estrutura com propriedades de RL mínimo de menos 36 decibéis na faixa de frequência de aplicação entre 1 e 18 GHz. E também temos o nitreto de boro com fórmula Bn, sendo elemento de estruturas anisotrópicas, onde no estudo visto ele foi utilizado com nanotubos de carbono e borracha, obtendo um índice de efetividade de shielding de mais de 22 decibéis na faixa de 10,3 GHz. Depois, vemos os dicalcogenetos de metais de transição,
de fórmula X2, onde temos dois calcogênios da família 16 para um metal de transição, entre famílias 3 a 12, com melhor performance contra a componente magnética das ondas eletromagnéticas. Nos estudos vistos, temos que o uso de nanofolhas de sulfureto de tungstênio modulados em nanotubos de carbono com forma de criar um EMI shield flexível obteve propriedades de efetividade de shield de 36 dB em uma faixa de frequência de 2 GHz. Em um recente resumo sobre estes materiais, Feng et al. Trouxe 58 aplicações deste material em EMI shielding, com resultados que variam desde um RL mínimo de menos 15 dB em uma faixa de 5,5 GHz até quase menos 80 dB com uma faixa de 11,2 GHz de aplicação. Aqui vemos as Layer Double Hydroxides, que são estruturas de nomenclatura com metal LDH, pois são camadas alternadas de cátions metálicos e ânodos de hidróxidos. No estudo visto de uma estrutura híbrida de grafeno com uma folha metálica de cobalto-ferro-alumínio com LDH, foi gerada uma estrutura de propriedades de RL mínimo de quase 24 dB numa faixa de aplicação de 7,36 GHz. Descoberta em 1914 após aquecimento de fósforo branco em altas pressões pelo físico faturador do Prêmio Nobel de 1946 de Física Percy Williams Bridgman, o fósforo negro possui propriedades semicondutores que justificam seu uso em EMI shielding do tipo reflexão. Porém, a dificuldade de quebra em síntese do mesmo faz dele um material menos utilizado nessa área, sendo mais aproveitado em estudos de dureza, como na construção de um filme composto de grafeno e fósforo negro. Para uma fabricação de EMI shielding foi utilizado o fósforo negro por esfoliação de fase líquida, obtendo uma estrutura que teve propriedades de RL mínimo de menos 41,6 dB na banda de frequência X e uma banda de frequência máxima utilizável de 6,2 GHz. Por fim, apresenta-se o Mexin, cuja fórmula estrutural aborda metal de transição, carbono ou nitrogênio e um grupo funcional de superfícies efêmeras. Descoberto em 2011, sua condutividade elétrica metálica e porosidade torna o Mexin favorável à área de EMI shielding. Em uma recente descoberta de uma estrutura híbrida de Mexin Ti3C2TX, auto-unidas a um LDH de cobalto molibdênio tratado como Transition Metal Oxide, foram obtidas as propriedades de RL mínimo de menos 50,3 dB e uma banda de frequência máxima de 5,12 GHz. E com a síntese de um material composto de mexene de Ti3C2 envolto em filmes de ferro, cobalto e níquel, foi oferida uma capacidade otimizada de efetividade de shield de 5,3 dB na faixa de 13,69 GHz em um outro estudo. Uma das vantagens de se utilizar esses materiais modernos é sua aplicação em técnicas de impressão 3D, o que propicia a fabricação de EMI shields herméticos. Entre o mundo, se destaca no Brasil a pesquisa sobre a obtenção de nanotubos de carbono dispersos em resina epóxi, no Paquistão, a dispersão de nanofolhas de grafeno em termoplástico poliuretano para um material de EMI shielding flexível, e na Irlanda, a aplicabilidade de 6 diferentes classes de materiais com 9 tipos de técnicas de manufatura aditiva avançada para a produção precisa de EMI shielding. Dessa forma, é possível afirmar que o uso de materiais bidimensionais para aplicação em EMI shielding é uma área fértil para desenvolvimento de novos materiais de propriedades interessantes e personalizáveis, com a utilização de tecnologias modernas como a manufatura aditiva, fazendo uma ponte entre áreas de eletromagnetismo e de materiais avançados. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas neste vídeo, lembrando que a apresentação com as mesmas estará disponível na descrição do vídeo. Muito obrigado por nos assistir, deixe suas dúvidas nos comentários, curte e compartilhe o vídeo se gostou do tema, e aqui está um link para uma livre tradução que foi feita do vídeo EMI shielding da ECAST Directory, caso você queira saber mais sobre o tema. Muito obrigado e até a próxima.